Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan. No vídeo de hoje eu vou falar de uma franquia e vou falar um pouco sobre uma série de jogos dessa franquia, mas deixar claro também que esse jogo não é o único. Acho que ele é um dos que está mais recente, né, e que está trazendo talvez o melhor sentimento da franquia, né? Então, a franquia que eu vou falar hoje um pouco para vocês é a franquia dos G.I. Joe, né? Ou, como a gente gostava, né? Quem cresceu nos anos 80, que era gritar o famoso Yo, Joe. Então, quem cresceu nos anos 80 e conferiu a animação vai lembrar bem disso. O que é o G.I. Joe? G.I. Joe foi uma linha de brinquedos, tá bom? Que surgiu primeiro como GI, né? Que é uma sigla usada no exército para um tipo de soldado especialista, principalmente usado pelas forças britânicas, tá? Em períodos de guerra, isso lá atrás, principalmente ali no Segunda Guerra Mundial e pós-Guerra Segunda Mundial. E eles criaram uma linha de bonecos, primeiro para o mercado estadunidense, onde esses bonecos vieram para o Brasil, mas ele tinha um nome diferente. Aqui no Brasil ele foi conhecido como Falcon. Tá? Então Falcon, ele era um brinquedo grande, eu tenho até algumas miniaturas ali atrás, mas estão muito distantes, então não vou conseguir mostrar agora. Mas imagina que ele era um brinquedo quase o tamanho de uma Barbie, assim, sabe? Tipo aquele padrão de brinquedo comprido. E o Falcon, ele tinha uma proposta muito legal para a época. Qual era? Era um boneco totalmente articulado. Então, enquanto nós tínhamos muitas figuras de ação, hoje como as pessoas gostam de falar action figures, né? Como nós tínhamos muitas figuras de ação, ou, né, o nome certo, que nunca deveria ter sido utilizado, nunca deveria ter deixado de ser utilizado, que é bonequinho e hominho. Quem cresceu nos anos 80 diz, vou brincar com meus hominhos aqui. E o Falcon, ele era uma figura de ação muito articulada, muito. Ele tinha articulação em praticamente tudo. E isso era algo muito inédito para a época. E um fator muito legal dele também é que ele tinha cabelo. O Falcon, ele tinha um cabelo mesmo assim, sabe? Tipo, era um carpetinho. E assim como a Barbie, ele brincava com a ideia de que você podia configurar o seu Falcon da maneira que você quisesse. Então tinha o Falcon com uniforme camuflado, tinha o Falcon com uniforme de mergulhador, tinha o Falcon com uniforme de piloto de avião, tinha um monte de coisa. E isso foi o sonho de todo garoto nos anos 70. Eu não vivi a época do Falcon, né? Provavelmente meu irmão mais velho viveu, mas eu não recordo nem se ele chegou a ter isso, acredito que sim, né? Mas não vou afirmar aqui. Porém, eu vivi o melhor dos mundos, que foi exatamente a sequência da continuidade. Quando a linha G.I. Joe surgiu, né, assim como tantos outros brinquedos, aliás, recomendo um documentário que existe na Netflix, que acho que o nome é Brinquedos das Nossas Infâncias, uma coisa assim, onde eles vão contando as histórias de todos esses brinquedos que povoaram ali os anos 80 e 90. Né? Então fala sobre o He-Man, Thundercats e tal. E quando chega no episódio do G.I. Joe, é muito legal o nível de profundidade que eles entram, que não é o que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Mas o G.I. Joe ele foi uma franquia de brinquedos baseada em unidades militares para serviços especiais. E assim como o Transformers passou por isso e tantos outros, criou-se uma linha de quadrinhos, né, para promover essa linha de brinquedos. E essa linha ela durou praticamente 156 edições, se eu não me engano, tá bom? Onde ela foi capitaneada pelo Larry Hama. Larry Hama, ele não só é o criador dos quadrinhos do G.I. Joe, como ele é o melhor até hoje. E ele continua escrevendo. Tá? Se eu não me engano, na continuidade, né, porque teve várias editoras que tomaram conta, teve a Devil's Due, a IDW Publishing, teve um monte. Mas eu lembro que recentemente ele retomou a escrever e ele tá ali na edição 300. Então, assim, super recomendo, que as histórias são muito legais. Para quem nunca viu o G.I. Joe, eu vou mostrar alguns que eu tenho aqui da edição 25 Years, foi uma que saiu quando eles fizeram 25 anos. Como os meus estão há muito tempo guardados, eles vão apresentar sinal de amarelado, né? Dá pra dar uma restaurada nisso aqui, mas esse aqui, por exemplo, é o ninja mais famoso de todos ali, né? Do Comandante Cobra. Vou falar um pouco sobre também o lore da franquia. Esse aqui é o Storm Shadow, na sua versão Cobra. Ele também foi um Joe durante um tempo. E aqui o seu principal antagonista, que é o Snake Eyes, na sua versão Ninja Commando. Que você tem. Esse aqui todo mundo sabe quem é, né? Pelo amor de Deus, se você não souber quem é o Snake Eyes, esse aqui é o visual mais famoso dele. E quando ele vinha também com o lobo, o Timber. Tá vendo? Ó? Muito legal, que é o Timberwolf. Ele também vem aqui com uma katana, que tá soltinha aqui. Então esses brinquedos, cara, eles povoaram a minha infância. E é muito legal o nível de detalhes, que no vídeo talvez não vai dar pra ver, mas tem o clã, o símbolo do clã Arashikage aqui,
que foi uma tatuagem que eu quis durante anos fazer no meu antebraço para deixar igualzinho, porque tanto o Storm Shadow quanto o Snake Eyes tem essa tatuagem. Tá vendo? Aqui no boneco não aparece, mas está debaixo da bandagem dele aqui na mão direita. E tem mais alguns outros aqui. Tem o Flint, tem o Beachhead, que é um dos meus favoritos no lore da franquia. E aqui tem também a versão original do Snake Eyes, que é a versão dele comando, né? Que é ele com um visual um pouco mais diferente, né? Menos ninja, e pode ver que ele carrega mais War Gear ali, né? Tem um monte de pistola, faquinha aqui, um monte de coisa. Muito legal, muito legal. Mas, né, o que trata... Ah, no Storm Shadow eu até esqueci, ó, tem um arco também aqui. Mas o que trata a franquia G.I. Joe? Então, G.I. Joe, eu acho que quem é mais novo que está assistindo esse vídeo talvez não conheça a franquia no detalhe, mas o G.I. Joe, ela é uma força especial, né, que ela foi criada para combater o terrorismo no mundo, ao redor do mundo, mas principalmente a organização chamada Cobra. Então, assim, é aquela dicotomia clássica, né, entre o bem e o mal. Né? Então, os G.I. Joes são muito puros e os Cobras são muito malvados. Isso na linha de brinquedos. Nos quadrinhos é muito legal os tons que o Rama e diversos outros escritores foram dando de corpo para a série, para ela ir melhorando e absurdamente assim durante o tempo. Então o próprio Storm Shadow que eu mostrei aqui, ele vai integrar os Joes depois de um determinado momento da vida dele, né? Ele vira um Joe com um uniforme camuflado, que eu acho legal pra caramba, muita gente odeia. Acho que eu tenho esse boneco aqui também, em algum lugar guardado. Eu tenho outra versão do Snake Eyes aqui, ó, que eu não lembrava, que acho que é a terceira versão ninja dele. Eu tenho um monte aqui, galera. Tem uma caixa aqui que tá lotada. Eu deixo eles guardadinhos assim, só pra preservar, né? Porque eu não coloco uma... Nossa, achei um Bill Raio Beta. Caraca, não lembrava que tinha isso. Quanto boneco. Tem um monte aqui. Deve ser aqui, ó. Achei o visual do Storm Shadow que eu queria mostrar. Desculpa estar desviando o assunto, mas é que o meu modo Alan dos anos 80 liga muito forte. Aqui é ele na versão Joe, quando ele entrou, né, pro time. E aí você tem essa luta do bem contra o mal, né? Então se você quiser conhecer a franquia mesmo a fundo, né, o lore da história, eu recomendo você a ler os quadrinhos, né? No Brasil existiu pouquíssima coisa publicada, infelizmente, né? O que foi publicado já é bem antigo, foi publicado na época da Abril Jovem, e se eu não me engano depois de uma segunda empreitada pela Panini. Mas na internet você vai achar muito material disponível, tá? Tanto traduzido quanto não traduzido, basta você procurar em algum grupo de scan aí, que a galera faz um trabalho muito legal, né, de disponibilizar gratuitamente essas edições, já que elas nunca vieram para o Brasil, tanto material clássico quanto material mais recente. Mas, como esse é um canal que ele trata também muito de jogo, né, como dá pra ver pelo fundo aqui, eu quero falar brevemente sobre o G.I. Joe Deck Building, tá? O Deck Building Game. Eu vi que ele foi anunciado aqui no Brasil pelo pessoal da Mosaico, acho que ele chega agora em 2025, e esse jogo aqui, ele é sensacional, tá? Por que ele é sensacional? Não é só porque ele é um bom deck building, ele não é um deck building sensacional, deixa isso bem claro. Ele é um bom deck building, só que ele traz toda a lore do desenho e o senso de desespero de que a missão não vai dar certo, a missão não vai dar certo, a missão não vai dar certo, e às vezes dá certo, mas muitas vezes dá errado. Então ele é um jogo cooperativo, né? E como todo cooperativo que se preze, ele é difícil. Tá? Então qual que é a estrutura do G.I. Joe Deck Building? Ele vem com um manual, né, para você aprender as regras. É horroroso esse manual, tá? E assim, talvez quando os jogadores brasileiros aqui, né, tiverem acesso ao manual, vão reclamar bastante. Tipo, mas não tem exemplo. A editora não traduziu direito. Não, galera, é que ele é mal escrito mesmo. Ele carece de exemplos, ele carece de clarificações. Porém, eu deixo a dica para vocês acompanharem aí canais do YouTube que gravam conteúdo sobre diversos lançamentos, tanto nacional quanto lá fora. Tem alguns vídeos de how to play lá fora muito bons. Então, se um dia você tiver acesso a esse jogo, né, a versão americana que eu estou mostrando aqui, e você tiver com dificuldade em entender o livro, né, de regras, não se sinta burro, por favor. É porque o manual realmente é muito mal escrito. Então, o que vem na caixa base? Eu vou mostrar brevemente. Você vai ter alguns tabuleirinhos. Né, aqui o hangar é para você colocar os seus veículos, já explico para que serve isso. Você vai ter aqui um tabuleirinho para você jogar solo, né, ele permite. E aqui uma track de ameaça. Essa track de ameaça, você vai marcando o avanço da cobra, né, de acordo com os rounds passando, situações que possam acontecer. Quando chegar aqui, você automaticamente perde o jogo. Ele também é um jogo que ele vai ter as cartas de missões. E é legal que as histórias dessas missões são histórias dos episódios da série clássica. Então por isso que eu falei que ele
como produto saudosista ele é muito legal. Então assim, como jogo ele é bom, ele é um bom deck building, tá? Não acho ele fenomenal, ele melhora com o que eu vou mostrar daqui a pouco, tô falando da caixa base. Mas se você gosta do quadrinho, se você cresceu vendo o desenho, cara, isso aqui é um must. Então você vai ter muitas situações aqui onde ele vai contando. Então o objetivo desse jogo é você ir vencendo essas cartas de cenário. Não vou entrar no tocante de regras, tá? E assim que você bate um cenário, você conclui a missão e vence ela. Só que você vai ter diversos antagonistas, tá? Então você vai ter um deck aqui que ele vai te trazer alguns cenários para você jogar. E vai ter as cartas dos Joes, propriamente ditos, tá? Então aqui nós temos cartas de antagonistas, né, que são os dos cobras. Essa carta, o Cobra Battalion, ela serve para sujar o seu deck. Então, como todo jogo de deck building, você vai tentar se livrar dessas cartas o mais rápido possível. E você vai ter os líderes também, tá? Então os líderes, eles vêm em duas versões. Então aqui, por exemplo, estou mostrando o Snake Eyes. Pode ver que é o visual exatamente igualzinho do bonequinho que eu mostrei. Estou mostrando os da caixa base somente, tá? Aqui você tem a Scarlet, que é um love aí da vida do Snake Eyes, mas é uma especialista em combate. O Duke, que é um comandante de campo. A Lady J, também que é um especialista em armas. O Flint, também é um líder de campo e também um par romântico aí da Lady J. O Roadblock, esse aqui é muito famoso porque tiveram adaptações dos filmes e ele foi interpretado pelo Dwayne Johnson, né, o famoso The Rock. E depois que você pega isso aqui, você consegue evoluir os seus personagens. Então, aqui as versões evoluídas deles. Então você vai tirar aquela carta que eu te mostrei do jogo e vai colocar essa aqui versão no seu deck, que é muito mais forte, tá? Então, basicamente, eu vou explicar bem superficial, tá? Sempre que você vai ter aquelas cartas de cenário, elas vão ter skills necessárias para serem superadas. Essas skills estão indicadas aqui. Então ele é um jogo que você vai rolar dados, ele é um deck building com rolagem de dados. Esses números aqui servem para te ajudar na sua rolagem de dados, tanto para combater inimigos, mas também para você superar essas missões. Então só terminar de mostrar aqui as versões upadas, que são desenhos bem mais legais também. E aqui o favorito de todo mundo, né? Aí aqui nos antagonistas você vai ter uma galera como o falando da caixa base, né? O próprio Storm Shadow, você vai ter o Destro, o Comandante Cobra. Então assim, aquilo que você precisa para começar jogando e se interessar pela lore tá aqui, tá bom? Essa caixinha aqui já vai te ajudar muito. Porém, entretanto, todavia, vamos falar de expansões, né? Porque deck building, a maioria são feitos de expansões. Então você vai ter caixas grandes, como essa aqui, a Raise the Flag, que é uma caixa de campanha, e olha que louco isso aqui, ó, atrás. Quem é fã fica doente nessas horas, ó. Dá pra você fazer o aeroporto-aviões dos Joes. E assim, serve de nada isso aqui no jogo, tá? É pura perfumaria, mas é uma perfumaria legal pra caramba. Aí você vai ter aqui um monte de missões e mais um monte de Joes novos, como caras como o Shipwreck, né, que eram uns bonequinhos mais desejados dos anos 80, cara, era muito difícil arrumar esse cara. Aqui o Tenente, esqueci o nome deles, cara, que é muito bom. Você vai ter uma galera aqui como o Mutt e o Junkyard, né, que também que era um bonequinho que eu já tive na minha infância, eu não tenho nessa versão de 25 anos, mas eu tinha. E assim, toda expansão ela vai te trazer novos cenários, novos personagens, mas elas também trazem novas mecânicas, e isso é legal. Aí você vai ter aqui a Cold Snap, tá? Que se eu não me engano na ordem essa aqui é a primeira das expansões, onde ela traz mais personagens e mais cenários, tá bom? No geral é isso que essas expansões fazem. Você vai ter aqui também essa é a primeira expansão, a Shadow of the Serpent, que traz o Serpentor, que ele é uma espécie de aliado e rival do Comandante Cobra ao mesmo tempo, e ele, novidade também, que é dominar o mundo como Comandante Cobra, só que enquanto o Comandante Cobra era um banana, né, nas histórias originais, o Serpentor era um cara mais do mauzão mesmo, assim, sabe? Tipo, de cometer uns genocídios em larga escala, assim, sabe? Megadeth. Tô suando por conta do calor de São Paulo, que tá muito quente. Aí aqui, não, vou mostrar essa primeiro. Aqui, essa caixa é muito legal, que é a Silent Interlude. Essa caixa ela é uma expansão feita para jogar exclusivamente solo. Você joga como Snake Eyes naquele visual que eu te mostrei lá do Ninja Comando. E o legal dessa caixa aqui é porque ela recria fidedignamente a primeira história dele. Que, se eu não me engano, foi a G.I. Joe número 24, entre 19 e 24, uma coisa assim. Então você recria na risca, assim, ó, tudinho, a primeira história dele. Então, para quem é fã do Snake Eyes e gosta de jogar solo, essa caixa aqui é obrigatória. Agora, uma que é muito legal, que é o crossover dos G.I. Joe com os Transformers. Tá? Esse crossover já aconteceu 2 vezes nos quadrinhos.
O primeiro crossover é bem for fun, o segundo já tem uma história muito maior, onde a Cobra, né, a organização, ela acaba tendo acesso aos Autobots e aos Decepticons para usar eles como armas bélicas, e os Joes ficam numa desvantagem gigantesca. E aqui é exatamente a mesma coisa, só que aqui, assim como no quadrinho, você consegue recrutar os Autobots para te ajudarem a lutar contra a Cobra e a Decepticon. Cara, isso aqui é legal demais. Pra mim, essa é a melhor de todas, disparado, no sentido de traz muitas mecânicas novas, tá? Então assim, o G.I. Joe, mostrei tudo publicado do jogo. Acabou de sair uma expansão nova, né, lá fora. Ele é um jogo que ele é lançado uma expansão por ano. E uma coisa que é engraçada também, assim, sempre que sai uma expansão, eles lançam uma promo pack, que vem um personagem que você vai querer essa promo pack de qualquer maneira. Se eu não me engano, a Cold Snap ou a Raise the Flag é o Beachhead. O Beachhead é uma máquina de destruição, assim. Tipo, você deitou ele na mesa com as cartas certas, cara, Deus cobra. Mano, o cara pega pacificador, justiceiro e mais algum outro que dá milhões de... É ele. Então é isso, pessoal. Eu queria falar brevemente, né, sobre a franquia de G.I. Joe, que foi uma franquia que povoou a minha infância. Comecinho da adolescência, povoou muito minha fase adulta, né, porque eu coleciono aqui as action figures, os Zombie, né. Hoje eu não coleciono mais tanto, mas eu tenho bastante guardado aqui. Tem alguns que eu nem lembrava mais, olhando aqui no chão, que eu ainda tinha, mas principalmente por esse jogo. Esse jogo ele é muito legal para jogar em grupo, né, porque não é cooperativo, mas solo, ele é um dos melhores deck builds que eu já vi nesse sentido. Beleza? Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Até a próxima e Yo Joe! Tchau, tchau.